Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as tendências para atuação nos hospitais. A transformação digital, a internet, os clientes com um alto nível de exigência, novas necessidades para os profissionais. Tudo isso é uma realidade que tem invadido o mercado como um todo. E o setor da saúde também entrou, dentro dessa nova realidade. Hoje em dia, os pacientes eles estão mais informados, eles estão mais exigentes. Muitas pessoas elas vão pesquisar sobre a tua doença, sobre os sintomas no Google. Quem não conhece alguém que já tenha feito essas pesquisas? Então, cada vez mais, as pessoas estão desejando ter autonomia sobre a sua própria saúde. E isso está sendo possível através de uso de aplicativos e dispositivos que estão relacionados à saúde, que estão cada vez mais frequentes, nos nossos celulares e até mesmo na internet. Opções online prometem ajudar com exercícios físicos, dão suporte para a saúde mental. Essa é uma realidade não só do setor da saúde, mas uma realidade de toda a área. Então, a experiência do cliente ela vai ser mais importante, muitas vezes, do que o preço do produto ou do que o próprio produto. Os pacientes estão se tornando mais digitais. Os profissionais de saúde, eles vão passar a atuar como um colaborador para os seus pacientes. Essa comunicação direta com o paciente através de um WhatsApp, atendimento em domicílio em horários alternativos, de acordo com a própria correria do dia a dia, são tópicos que precisam estar cada vez mais frequentes na vida dos profissionais da saúde. As pessoas elas estão cada vez mais interessadas na saúde. Então, hoje em dia nós podemos observar que tem muitos aplicativos de saúde e de bem-estar que estão sendo disponibilizados. Ofertas de produtos, ofertas de serviços em domicílio. E o crescimento das comunidades online, comunidades envolvendo qualquer assunto. Tem comunidades pensando em emagrecimento, em atividade física, em vida saudável. E esses serviços de healthcare, o paciente ele tem uma voz ativa, ele participa dessas decisões que relacionadas à sua saúde. Por isso, a experiência do cliente tem se tornado prioridade. E esses serviços de healthcare está aumentando cada vez mais. O uso de nuvem no setor da saúde. Então, nos últimos anos, houve uma mudança muito grande. Mudança na geração, no consumo, no armazenamento, compartilhamento de dados no setor da saúde. As plataformas em nuvens, elas aumentam a colaboração entre médicos e pacientes e tornam o processo de consulta mais eficiente. Por quê? Porque todos os dados relacionados à saúde do paciente, eles estão disponíveis em nuvem. E o paciente, ele pode ter acesso a essas informações também. Então, ele pode trocar de médico ou ele pode ter acompanhamento de vários médicos e todos esses médicos estarem conectados, estarem visualizando os exames, os procedimentos realizados pelo paciente. Então, o armazenamento em nuvem, ele democratiza os dados, ele dá aos pacientes o controle sobre a sua própria saúde, agindo como uma ferramenta para a educação e também para o envolvimento do paciente. A robótica está sendo muito utilizada hoje em dia. Os engenheiros de robótica desenvolvem assistentes médicos, eles desenvolvem roupas de reabilitação e unidades cirúrgicas, que vão realizar procedimentos cirúrgicos. Essas máquinas podem executar procedimentos minimamente invasivos, que vão diminuir a dor e vão aumentar, vão diminuir a dor e vão diminuir também o tempo de recuperação dos pacientes,
fazendo com que esses pacientes saiam mais rápido do ambiente hospitalar. A Johnson Johnson, ela deve entrar no mercado este ano ainda com um robô cirúrgico que vai realizar biópsias pulmonares. Está sendo tratado como um evento, né, como algo novo no mercado. Os robôs também, eles são projetados para realizar tarefas repetitivas, tarefas monótonas, para que a equipe humana tenha mais energia para lidar com o paciente, pensando nessa parte de cuidado, na parte de empatia, pensando na parte da humanização. E faz também, né, com que a pessoa tenha mais tempo para tomar uma decisão, para ter criatividade no trato com o paciente. A telemedicina é algo que agora com a pandemia, né, ficou muito mais claro e é uma tendência para continuar no mercado. Tá? Então agora, em abril de 2020, o Conselho Federal de Medicina ele reconheceu a telemedicina como uma prática aceita, né, enquanto durar essa situação de emergência e pandemia. Mas já estão falando por aí que é algo que veio para ficar. Mas o que é a telemedicina? É a prática da medicina à distância. O médico ele vai fazer uma consulta com o paciente, ele vai se comunicar com o paciente através de um vídeo, tá? Através de algum tipo de aplicativo. Então, esse médico ele consegue entrar em contato com o paciente. Os hospitais do futuro, eles vão funcionar atendendo 3 pilares: o acesso, a eficácia e a satisfação do paciente, tá? A satisfação do usuário do serviço. O acesso. Os hospitais do futuro, eles são completamente informatizados. Tá? A tecnologia vai estar presente em todas as etapas do atendimento ao paciente, facilitando o acesso do paciente. Vai ter o uso, né, de sistemas que vão fornecer dados sobre o paciente, facilitando o trabalho de médicos e enfermeiros. Por exemplo, vai ter um prontuário eletrônico, né, contendo todo o histórico do paciente. Isso vai ajudar a facilitar o diagnóstico e vai aumentar também a segurança do paciente. O investimento dos hospitais, né, em prevenção de doença, ele é muito pequeno ainda, mas é algo que já está sendo visto, tá? Que os hospitais, eles vão trabalhar muito no futuro com essa parte de prevenção, porque tem muitas pessoas hoje em dia que vão nos hospitais que não precisariam estar indo se tivesse um sistema de prevenção de doença. Então, a tendência mostra que no futuro os hospitais, eles vão trabalhar mais com essa parte de prevenção, tá? Do que com a parte curativa, porque eles vão fazer com que as idas aos hospitais diminuam, vem dessa parte da prevenção. Então, essa tecnologia ela vai aplicar uma modificação no papel da equipe da enfermagem. As pessoas vão deixar também de realizar aquelas tarefas mecânicas, né, de cuidar do paciente. Vão oferecer um apoio maior ao paciente, vão trabalhar com a parte da humanização, vai dar um suporte maior para os pacientes. Então, tudo isso está, né, uma tendência para um hospital do futuro. Outra tendência é de um hospital investir na região onde ele está. Ou seja, ele vai desenvolver ações de prevenção, desenvolver ações sociais. Então, os médicos, eles vão para os locais de baixa renda daquela comunidade e as pessoas vão ter uma visão diferente do hospital. Tá? Vai ser uma visão mais humana, uma visão, né, social, na realidade, porque o hospital ele vai atender a demanda de toda a sociedade. O foco vai estar para a saúde e não mais para a doença, ou seja, ações de
prevenção, né, o foco principal. A visão do hospital como um local também de longa permanência tende a desaparecer com o tempo. Tá? Os edifícios novos que estão surgindo, eles estão mostrando já uma realidade bem diferente, eles estão sendo voltados, né, para o paciente submetidos a procedimento de baixo risco e de curta permanência. Ou seja, muitas vezes eles estão criando hoje em dia aqueles hospitais conhecidos como hospital dia, que o paciente vai lá, faz uma cirurgia, faz algum tipo de procedimento, fica pouco tempo no hospital e já vai para casa. Por que toda essa mudança? Na verdade, é uma mudança que ela é benéfica tanto para o hospital como para o paciente. Quanto menos tempo o paciente ficar no hospital, é melhor, porque a tendência é ter um risco menor a uma infecção. E o paciente vai retornar mais rápido para a casa dele. Então, quanto mais rápido tiver esse retorno, é muito melhor. E para o hospital também é bom porque há uma rotatividade maior entre os leitos. Tá? Então, o ganho, né, no hospital será maior também. Um outro fator que vai modificar a forma arquitetônica, a forma visual, né, do hospital, seria a implantação de sistemas de telecomunicação, que é a telemedicina. O médico pode estar a muitos quilômetros de distância do paciente, que ele vai conseguir realizar a consulta desse paciente e através, né, da nuvem ele vai conseguir ter acesso aos exames desse paciente. A tecnologia médica, a tecnologia da informação, elas já estão caminhando juntas. Tá? E em pouco tempo, a tendência é receber, né, esses exames, que hoje em dia a gente recebe todos os laudos por escrito, a tendência é ficar tudo no mundo virtual. Por quê? Vai ser tudo muito mais rápido. Né? A gente não vai ter que voltar para pegar um exame. Em pouco tempo, esse exame já vai estar disponibilizado já no próprio sistema, tá? Na nuvem já vai ficar disponibilizado. Uma outra coisa que a gente vê também é a eficácia, que é uma nova tendência. Ela vai aumentar, né? Essa tendência vai aumentar a eficiência. É uma integração entre os hospitais. Por exemplo, o sistema entre hospitais, eles tendem a ser unificados. Como assim? Um paciente ele vai no hospital relatando muita dor. E na conversa com o médico, ele relata todos os seus problemas de saúde, relata os medicamentos que ele está utilizando, as doenças que ele já tem ou que ele já teve, relata as alergias, ele relata a vida, né, de uma forma geral para o médico. Depois de um tempo, esse paciente ele sofreu um acidente. Ele vai ser levado para o hospital, tá? Mas ele está desmaiado, ele está em coma, é impossível conversar com esse paciente. O que vai acontecer? Através desse sistema integrado, os médicos eles vão ter o acesso a todo o histórico do paciente, a todas as informações que são importantes sobre o paciente e vão conseguir dar o procedimento melhor no caso desse paciente. Uma outra tendência é que os hospitais sejam ligados à engenharia civil, tá? E outros ramos da saúde pública. Há vários tipos de engenharia que estão já vinculadas ao hospital. E isso daí é muito interessante, né? Porque o hospital ele começa a receber muitos pacientes que estão contaminados, né, por um determinado tipo de bactéria de um bairro. E o hospital começa a perceber que isso deve ser por conta daquele bairro não ter tratamento de esgoto, por exemplo. Então, essa informação vai ser repassada para a engenharia civil, tá? Essa engenharia civil, ela vai entrar em contato com a prefeitura, né, se já não estiver em contato, mas eles vão propor soluções, né, para diminuir a gravidade. E com isso vai beneficiar não só aquelas pessoas internadas no hospital que já tiveram a doença, mas a comunidade de forma geral, que reside naquele bairro. E uma outra tendência muito grande também é a satisfação, tá? E essa tendência aqui
é onde tende a ocorrer as maiores modificações. Por quê? Porque os hospitais hoje em dia eles estão preservando muita satisfação do paciente. Eles estão deixando de tratar o paciente como um paciente e estão começando a visualizar o paciente como um hóspede. Por isso, muitos hospitais estão mudando a sua estrutura, tá? Eles estão deixando de ser, muitas vezes, naquela estrutura de um hospital e passa a ter uma estrutura praticamente de um hotel. Muitos hospitais, hoje em dia, no Brasil, já estão dessa forma. Então, eles têm apresentações artísticas, tem exposições dentro dos hospitais, é um ambiente com muito jardim, tá? Com muito verde, muitas flores, muitas plantas, são espaços bonitos, são espaços agradáveis, com sofás, né, confortáveis para a pessoa sentar, para poder conversar. Há corais, né, de funcionários ou de outras pessoas no hospital, fazendo com que o hospital tenha um ambiente agradável, um ambiente harmonioso e humanizado também. Muitos hospitais eles começaram a aliar as atividades do hospital com a medicina oriental, por exemplo, a acupuntura, massagem, homeopatia. Por quê? Porque já foi comprovado, né? A acupuntura, a massagem pode provocar relaxamento, trabalhar muito com a parte emocional da pessoa. E isso vai contribuir para o processo de cura e vai melhorar a qualidade de vida dessa pessoa que está internada. Criação de formas de comunicação entre os pacientes e as famílias com o hospital. Então, o hospital ele está preocupado em saber, né, o que o paciente está pensando, o que a família do paciente está pensando, está querendo do hospital também. E vários hospitais estão mudando, fazendo uma alteração dos cardápios, né, oferecem várias opções de alimentação e propõem, né, para o paciente o que ele gostaria, né, de almoçar, de jantar, o que ele gostaria de lanche, dentro, é lógico, né, do quadro clínico do paciente. Para um paciente diabético, por exemplo, você vai poder oferecer um bolo de chocolate de sobremesa, tá? Mas dentro da realidade, dentro das patologias dos pacientes, estão sendo oferecidos cardápios variados. E isso é muito interessante, porque eu tenho um paciente satisfeito, que vai se alimentar muito melhor, porque ele vai escolher o que ele quer, né, comer naquele momento, e todo esse processo vai ajudar na recuperação do paciente. Então, aqui nós vemos até as imagens, né, dos hospitais que já tem no Brasil, que são os hospitais modernos, né? A estrutura está diferente, não é a mesma estrutura, né, de um hospital, aquele ambiente, né, velho, aquele ambiente antigo. Então, está sendo feita toda uma reestruturação arquitetônica desses hospitais, tá? Recepção, né, uma recepção diferente, tá? E os quartos, os leitos também, né, estão tendo uma modificação, tá? Está tendo uma antessala, um sofá, uma mesa, um lugar para a pessoa, né, conversar. Muitos hospitais também, nos quartos, eles apresentam tipo um jardim de inverno, né, o contato com o verde, o contato com a natureza. Tudo isso já é comprovado que é muito benéfico, tá, para o paciente.